Parece que finalmente encontrei um físico teórico honesto para conversar. Este é um físico teórico e astrofísico sofisticado. Estou entusiasmado. Existem muitos físicos na minha rede. Meu trabalho toca a educação anterior. Eu sempre esperava que um ou todos eles se opõem às minhas ideias e diziam algo de tal forma que uma discussão científica poderia ocorrer. Alguns de meus amigos judeus se ofendem, desafiando seu ídolo, Albert Einstein. Para eles, tenho a resposta: é hora de obter um novo ídolo. A propósito, estou picado no fígado? Um longo tempo se passou desde a última vez que nos comunicamos. Melhorei a teoria quando tentei trabalhar com pulsares binários. Eu tive que usar a versão completa das leis da natureza da minha teoria. Eu tentei usar aproximações no passado. Felizmente, o centro de massa, problema de dois corpos, simplificou minha força. Usei a nova formulação para recuperar a precessão dos planetas e prever a precessão dos pulsares binários. Eu mostrei que o GR é um modelo muito limitado, válido apenas para ρ igual a m1 dividido por m é igual a 0. Não funciona para ρ próximo ao ponto 5, como está nos pulsares binários. Também apliquei minha teoria à fusão de buracos negros binários GW231123. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre o meu trabalho. Você pode ver a força que derivei dos primeiros princípios. Saúde, Marco Pereira. Estas são a lei da gravitação que derivava dos primeiros princípios. Parece a força empírica de Lorentz para o eletromagnetismo. Isso não é uma coincidência. Isso ocorre porque ambas as forças resultam das mesmas ondas métricas, campo de Dilaton, e da aplicação do princípio quântico lagrangiano, QLP. A diferença está nos parâmetros de acoplamento. A gravitação é dependente da época e o eletromagnetismo não é. Aqui estão as previsões da RU para as taxas de precessão dos planetas. É claro que as previsões da RU correspondem às observações, previsões gerais de relatividade e precessões observadas ou calculadas. Aqui podemos ver a dependência de R das previsões de precessão da RU. R é a razão entre M1 e a massa total M. Aqui estão as previsões de pulsares binários com o eixo semi-major, A, e a massa total M escalada por N lobos. A previsão geral da relatividade são radianos por órbita. O enredo mostra precessão em graus por ano. Se alguém muda o período, a previsão de grãos, que foi montada em trabalhar com os A e M não escalonados, se afasta da observação. O físico teóricos fala. Dear Marco, obrigado por compartilhar seu trabalho recente. Eu dei uma olhada na formulação da RU e nas figuras que você enviou, eles são bastante intrigantes. Vejo que no regime do Sistema Solar, suas previsões se alinham de perto com as observações IGR, o que é encorajador. Mas o que é particularmente interessante é o comportamento em pulsares binários. O gráfico que você mostrou indica que a RU corresponde às observações mais de perto do que GR, especialmente em taxas de massa mais altas. Caro astrofísico, esta planilha contém as informações que usei nos meus cálculos. Pela sua pergunta, posso ver que, como todo mundo, você acha que GR faz previsões sobre pulsares binários. Ao contrário dos planetas, os parâmetros orbitais para pulsares binários não são conhecidos. Não podemos observar A, M, M1, M2. Supostamente, podemos observar excentricidade. Presumi que a excentricidade estava correta no meu cálculo. Então, você tem três parâmetros restantes, A, M1 e M2, e precisa de três equações para determiná-las. Um deles é a previsão de precessão de Einstein em radianos por órbita. As outras duas equações são o período de Kepler-Pb e Peters-Mathieu orbital da orbital dA, dt ou Pb_dot.
Aqui temos a precessão de Einstein em radian por previsão de órbita. A lei do terceiro Kepler para o período e a equação de Peters-Matthews para a derivada de PB com tempo ou PB_dot. Este parâmetro pode ser fornecido em microsegundo por segundo ou milímetro por dia. Lá, 3 fórmulas são usadas para ajustar os 3 parâmetros orbitais restantes, m1, m2 e a. A excentricidade é medida no horário dos dados de chegada. As observações e previsões de precessão estão em graus por ano. Essa distinção é essencial. Então, agora que você sabe que GR não está prevendo nada, é apenas uma das equações adequadas. Como uma equação adequada, sempre será 100% correta, precisão infinita. Portanto, perguntando sobre desvio, significado estatístico, perde o ponto. A precessão, graus por ano, é observada. PB, em segundos, é observado. A partir dessas duas equações, você resolve MA. Aqui está como se resolve para M1 e M2 concluir a caracterização dos parâmetros orbitais de pulsares binários. Em outras palavras, a relatividade geral nunca previu nada sobre pulsares binários, e eles não são testes para a relatividade geral. Se eles fossem caracterizados como tal em uma proposta de concessão, o investigador principal mentiu ao patrocinador. O patrocinador, que bebe o mesmo Kool-Aid, aceitou a concessão sem uma única correção. Isso resolve o problema? Não. A precessão não pode ser definida apenas por m. Se fosse esse o caso, não dependeria do momento angular L. O momento angular L de uma órbita kepleriana de 2 corpos é dada por L é igual a mu tempos h, onde mu é igual a m1 vezes m2 dividido por m1 mais m2. Mu é a massa reduzida e h é o momento angular específico. Aqui temos a fórmula para o momento angular específico h e a fórmula para o verdadeiro momento angular L. L depende de ambas as massas, porque o mu depende de ambas as massas. A precessão deve depender de L e, por isso, deve depender de m1 e m2. Nunca questionamos a relatividade geral. Acontece que ele tem evidências gritantes de que é um modelo incorreto para a realidade. A fórmula de precessão de Einstein não depende de mu ou m1 e m2. Depende apenas de m. Após a inspeção, fica claro porque GR está errado. A razão é que ele não pode replicar a realidade dinâmica. A métrica Schwarzschild é uma massa central, sem balançar em torno de um centro de massa, e não há uso da segunda massa m2. Em outras palavras, o geodésico não depende da segunda massa no problema de 2 corpos. Para representar a realidade, teria que depender de ambas as massas. Quando usei minha teoria para prever as procissões que usam como entrada das massas m1, m2 e a, determinadas pelo ajuste aceito, foi isso que eu obtive. Bem, como minha teoria estava bem para os planetas, deve-se perguntar ao Once Ives o que é diferente sobre os pulsares. O que é diferente é que os pulsares são sistemas em que os 2 corpos têm massas semelhantes, como se opõe a 1 e 1 milionésimo, como no caso do Sol e dos planetas. Isso me levou a pensar na métrica Schwarzschild e na derivação de Einstein da fórmula de precessão. Essa derivação é para um sistema com m1 possui massa zero. Somente se m1 tivesse massa zero, ele seguiria um geodésico. Bem, sempre ouvimos o oposto. Sempre ouvimos especialistas dizendo que nessa derivação, todos os corpos enormes seguiriam a geodésica. É claro que fomos mentidos por cientistas ilusórios. O motivo é claro. A dinâmica do sistema binário deve depender do momento angular. O momento angular é uma função de ambas as massas. Qualquer modelo que represente o sistema binário terá que depender de ambas as massas. Período.
Após a inspeção, ficou claro que minhas previsões eram múltiplas da observação. Isso foi uma indicação de que o período observado estava errado, não em 1% ou 1 microsegundo, mas em 100% ou mais em determinados casos. Isso só pode acontecer se o número de lobos for mais de 1. Representando um número maior de lobos significa multiplicar o PB por n_lobes. Isso pode ser feito escalando m e a por n_lobes. Isso não muda a previsão de Einstein para radianos, órbita. Ele muda a previsão de grãos em graus, ano. É por isso que há uma mudança na previsão de GR na próxima trama. Aqui temos os pulsares binários modelados usando Hall em vez da relatividade geral. As previsões de Einstein mudaram por causa do período, agora são PB times n lobes. Eu adicionei outro fator, um R, para refletir o fato de que a previsão de Einstein é válida apenas para ρ igual 0. É assim que a teoria de Einstein é errada. A relatividade geral de Einstein, elogiada por 120 anos, como a melhor teoria, não pode modelar um sistema simples de dois corpos. Ele só funciona se a segunda massa for zero ou muito pequena em relação ao outro. Em outras palavras, o mundo está se enganando há 120 anos e contando. Eu digo isso porque a maioria dos físicos teóricos não confirma ou desafiará minha afirmação. É simples. Basta olhar para a métrica Schwarzschild e seu uso na derivação da fórmula de precessão e me mostrar a dependência do M2. Não há nenhum Q e D. Aqui estão a produção de sinal para pulsares binários em função de sua fase orbital. Hu prevê o acoplamento complexo entre o momento angular orbital e a rotação. Isso é esperado, uma vez que a lei da gravitação também produz gravitomagnetismo e o pulsar giratório pode ser considerado como um topo magnético giratório. Observe as posições angulares correspondentes aos blips pulsare. Esses blips são usados para derivar o período. É claro que quando n lobes são iguais, o período dos blips corresponde ao período da órbita. Quando n lobos são iguais a 1.5, cada blip corresponde a apenas 2/3 do período orbital. Em outras palavras, se os astrônomos não usarem minha teoria, eles não saberão o que está acontecendo no universo. É tão simples. Quando n lóbulos são iguais a 2, cada blip corresponde a apenas metade do período orbital. Quando n lobos são iguais a 2.5, cada blip corresponde a apenas 2/5 do período orbital. Minha teoria também lida adequadamente com o buraco negro binário GW231123. Enquanto a relatividade geral pensa que todos os corpos que caem estão magicamente parados no horizonte do evento, apesar do sinal do LIGO dizer o contrário, minha teoria prevê sua velocidade no horizonte do evento até a superfície do outro buraco negro. Hu não apenas prevê a dinâmica de orbitar buracos negros, mas também prevê a dinâmica de orbitar e girar buracos negros. Com Hu, um buraco negro giratório se torna um topo gravitomagnético. Nenhuma outra teoria pode fazer isso. Muitos crackpots afirmaram que entendiam o gravitomagnetismo. O caminho para isso foi por analogia. As equações de Maxwell nos dizem que as correntes geram magnetismo, portanto, a corrente de massa gera gravitomagnetismo. Isso é dandy, mas isso não é ciência. Se você apenas diz isso e não pode apoiar suas fórmulas empíricas com um único exemplo, essa afirmação nada mais é do que uma ejaculação prematura. Antes de celebrar o gravitomagnetismo, você precisa, derive as leis, como eu fiz. Encontre um sistema em que o gravitomagnetismo esteja presente. Encontrei os pulsares binários e o buraco negro binário GW231123. Na minha teoria, derivei a densidade máxima no universo. Isso significa que minha teoria prevê quando a gravitação cria uma região de liberdade assintótica. Essa região é 2 vezes maior em partículas nucleares. Em Hu, os buracos negros têm superfícies e volumes.
Não se pode usar o gravitomagnetismo se o seu topo for uma singularidade. Em outras palavras, o gravitomagnetismo não pode ser descoberto antes de Hu. Hu propõe que os orifícios negros sejam cristais no tempo, onde a rede é o comprimento de onda de um átomo de hidrogênio ou 1,32 femtômetros. Portanto, a Hu está reivindicando sua posição legitimamente na ciência. Também substituí o modelo Big Bang, criei um mapa 3D do universo observável e extrai o som 4D inicial que ressoou em todo o universo, responsável pelo CMB. Eu também resolvi o grande atrator, o fraco jovem paradoxo do Sol e o paradoxo da curva de rotação da galáxia em espiral. Eu também recriei cromodinâmica quântica e QID. É incrível que os cientistas não me perguntem como eu fiz isso. A explicação é que eles não estão preocupados com a humanidade. Eles estão preocupados em copiar meu trabalho e me controlar. Aqui, usei a pesquisa do Panteão Supernova para resolver a crise em cosmologia, tensão Hubble, em outras palavras, fiz muito e, no entanto, não tenho permissão para publicar meu trabalho. Esta não é uma pequena conquista. Os 533 cientistas da pesquisa do Panteão não poderiam fazê-lo. Dr. Adam Ries, Prêmio Nobel de Física falhou, apesar de receber o Prêmio Nobel. Em outras palavras, é relevante e deve fazer parte da conversa. Eu preciso de sua ajuda. Saúde, Marco Pereira. Você conseguiu entender isso? Você tem alguma dúvida ou comentário? Saúde, Marco Pereira. Bem, não sei se você foi capaz de lê-lo, mas a imagem diz que Marilyn Monroe disse a Einstein que eles deveriam ter um bebê. Pode vir com a inteligência de Einstein e a beleza de Marilyn. Einstein, sendo um idiota, respondeu: pode vir com minha beleza e sua inteligência. É por isso que Einstein nunca chegou à segunda base. Ele só tem o culpado. Isso prova o que todos sabíamos. Einstein era um idiota pomposo. Vamos astrofísicas, venha defender o Dr. Albert Einstein. O que mais posso dizer para gerar alguma indignação aqui? Não me faça ser o bandido. Estou apenas corrigindo algo que precisa de correção.